Antes de entrar no tema central que me traz a essa tribuna, eu quero registrar que, mais uma vez, sou procurado por uma comitiva de sofridos pais de vítimas da Boate Kiss, que ficou marcada na história como uma das maiores tragédias do Brasil, onde pereceram 242 vítimas, principalmente 242 jovens. Ocorrência de 27 de janeiro de 2013, isto é, há 3 anos e quase mais 3 meses. Pois esses sofridos pais que hoje estão aqui no plenário do Senado, senhor Paulo Carvalho, Sérgio da Silva e Flávio da Silva, com perda de uma filha e 2 filhos, estão justificadamente inconformados com a perene morosidade desse processo. Parece que nunca vai ter fim. Uma das coisas mais tristes que esse Brasil viu em todos os tempos. Numa boate que não poderia funcionar. Era uma verdadeira arapuca por falta de condições. Pois eu quero fazer um apelo de público aqui deste plenário do Senado para que os promotores de justiça de Santa Maria façam andar, ninguém mais aguenta tanta lentidão. Os senhores promotores Joel Dutra e Maurício Trevisan. Mas pior que isto, em vez de acelerarem os processos contra os responsáveis por aquele verdadeiro crime, por negligência, os promotores estão processando os pais. Estão processando os pais porque os pais acusam aquilo que parece escancarado, qual seja o corporativismo. Basta ver que os promotores requereram e o juiz despachou o arquivamento do processo contra os servidores da prefeitura, aqueles que negligenciaram com o funcionamento da Boate Kiss, e restringiram o andamento do processo apenas aos 2 músicos e aos 2 proprietários da boate. Eu estive aqui nessa tribuna para tratar desse assunto no dia 16 de setembro do ano passado. Com pesar, volto hoje, pedindo bom senso, que se responsabilize todos aqueles que foram envolvidos naquela tragédia da Boate Kiss de Santa Maria. E que os promotores deixem de corporativismo, assumam a responsabilidade e indiciem a todos aqueles que devem ser indiciados. Oportunamente pretendo voltar a essa tribuna com mais detalhes para que a população brasileira que assiste à TV Senado tome o conhecimento de uma situação onde a justiça não vem funcionando. A justiça de Santa Maria, por esta vara criminal, que tão lentamente, com 3 anos e 3 meses, não apresentou o resultado que faça aquilo que todos querem, que é a justiça. Dito isso, senhora presidente, quero dizer que ontem eu ocupei essa tribuna. Aliás, na semana passada, volto ao mesmo tema hoje, na semana passada ocupei essa tribuna para falar daquele que é o grande assunto, que tem dominado os debates aqui no plenário do Senado. O crime de responsabilidade cometido pela Presidente da República, as famosas pedaladas fiscais. Não resta mais dúvidas de que houve maquiagem nas contas públicas e atraso proposital de repasse de recursos para bancos e autarquias, com o intuito de melhorar artificialmente as contas públicas federais, mostrando assim despesas menores do que elas deveriam ser na prática, e o governo com isso ludibriava o eleitorado e principalmente o mercado com resultados artificiais. Ora, senhores senadores, não há crime menor ou maior do que outro. Crime é crime, e todo crime deve ser punido. Não podemos tergiversar, acobertar ou dizer que uma ilegalidade é maior ou menor do que a outra.
O Brasil arde em protestos porque o povo já gritou na rua que não aceita leituras enviesadas, desmandos e acordos espúrios. Querem o resgate da ética e da política no Brasil. E para isso nada melhor do que o processo e punições daqueles que cometeram ilegalidades. Da mesma forma, não adianta esconder o próprio erro apontando o dedo para o passado, que é o que muito se tem feito aqui dessa tribuna. Dizer que a presidente pode cometer ilegalidades porque outros o fizeram. Ora, isto é zombaria do bom senso dos brasileiros. Não é porque alguém comete uma ilegalidade que o outro está autorizado a fazer o mesmo. De qualquer forma, por amor ao debate, convém lembrar, senador Aloysio, Dilma pedalou 35 vezes mais do que Lula e Fernando Henrique juntos. Repito o que já foi dito aqui ontem e outras vezes. Dilma pedalou 35 vezes mais do que Lula e Fernando Henrique juntos. Isso não torna os ex-presidentes inocentes da ilegalidade, mas evidencia o total abuso da atual administração no que tange às contas públicas. Foram quase 33 bilhões. Foram quase 33 bilhões de reais em operações durante a administração Dilma, quando somados seguro-desemprego, abono salarial e Bolsa Família, contra pouco mais de 933 milhões de reais, ambos dos governos anteriores, somados. Isto é, 33 bilhões contra 933. Esta é a realidade dos números. E é bom repetir também que isso se dizia ao repasse da Caixa Econômica Federal. Portanto, senhores senadores, todo e qualquer governo que pedala, seja em que for o âmbito da administração pública ou qualquer coloração partidária, deve responder pela consequência dos seus atos, da ilegalidade. Nenhuma mensagem será mais contundente do que o sinal emitido pelo Congresso Nacional em um processo de impedimento para deixar claro a todos e qualquer governante que facilitar de forma irresponsável com as contas públicas do que ninguém está acima da lei. É o caso. Este é o caminho que o Brasil precisa seguir. Aplicar de forma exemplar as leis existentes, de modo claro e seguro, como tem de ser feito, com os sinais que têm ocorrido, por exemplo, emitidos lá da Curitiba, onde tem um juiz que funciona. Nada melhor para a institucionalidade brasileira, para a consolidação da nossa democracia, do que a aplicação das leis e a transparência da administração pública, além do fim dos privilégios e foros privilegiados. As pedaladas, uma clara ilegalidade, devem ser confrontadas com a lei e depois de uma contundente recomendação do Tribunal de Contas da União, julgadas por esse Congresso. Diante da flagrante ilegalidade que feriu a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu âmago, chegou o momento da presidente encarar as consequências de seus atos. Mas as pedaladas foram além. Enquanto o governo tentava sensibilizar os brasileiros, alegando que as pedaladas foram cometidas com o intuito de pagar o Bolsa Família, o que de forma alguma justifica a ilegalidade, vemos que o Planalto estava, mais uma vez, querendo iludir os brasileiros. As pedaladas ocorreram para objetivos que estão além das políticas sociais. A irresponsabilidade em desequilibrar as contas públicas escondia outros objetivos. Segundo o site Contas Abertas, que faz uma análise minuciosa dos números do governo, a maior parcela dos recursos oriundos das manobras foi destinada ao subsídio para as grandes empresas, por meio do programa
Muito obrigado, senadora Graziotin. Por meio do Programa de Sustentação do Investimento, o PSI, do BNDES, o BNDES, que tem um projeto de minha autoria e que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e que teve discussão hoje pela manhã. E por iniciativa de Vossa Excelência, justamente, senadora Graziotin, baixou para um pedido de vista, onde eu estou pedindo que se acabe com o sigilo dos financiamentos do BNDES. Entre outras causas, por isso que se sabe. Quantos financiamentos foram feitos nos últimos tempos? Com a caixa preta do BNDES, onde tentamos aqui no Senado uma CPI que não foi possível, por falta de adesão suficiente. Por isso, este projeto que anda, nesse momento, na Comissão de Constituição e Justiça, procurando acabar com o sigilo, porque o BNDES não é um banco privado, é um banco público, lida com o dinheiro do contribuinte, com o nosso dinheiro. Daí a necessidade de sua transparência total. Mas na próxima quarta-feira, sabemos que vamos discutir em plenário, na comissão, esse tema do sigilo do BNDES, da caixa preta do BNDES. Pois muita dessa verba que foi desviada nas pedaladas foram para investimentos do BNDES, empréstimos para empresas, não apenas as empreiteiras, mas também empresas do agronegócio, por meio do Banco do Brasil. Ora, como de forma irônica, sempre se expressa a presidente da República, ora, agora digo eu, vemos que as pedaladas acabaram nas contas de grandes empresários, ao contrário do que disse o governo, que tentou politizar o debate, alegando que os recursos custearam o Bolsa Família. Juntos, o Banco do Brasil e o BNDES somaram omissões de registro de passivo da União na ordem de 21 bilhões e 900 milhões de reais, o que representa cerca de 54,4% do total de 40 bilhões das pedaladas fiscais. Portanto, não podemos nos omitir nesse momento. O governo já admitiu a ilegalidade, justificou a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que essa atitude serviu para pagar benefícios sociais. Não foi para benefícios sociais, está visto e provado. Mais uma vez, a luz da verdade mostra que o governo não foi preciso. Estou quase concluindo, senhora presidente. Pois sabemos agora que as pedaladas serviram, isto sim, para outros fins, especialmente conceder polpudos subsídios para grandes empresas. A situação do Brasil é de total calamidade na sua parte econômica. O desequilíbrio das contas públicas levou o país a perder o grau de investimento. A inflação, especialmente impulsionada pelo dólar, disparou. O desemprego assombra as famílias de todo o país de forma calamitosa como nunca antes. Esse governo desprezou os fundamentos do Plano Real e nos encaminha para uma situação cada vez mais alarmante por meio da nova matriz econômica idealizada pelo governo Dilma. Chegou o momento desse governo encontrar o seu fim. O mais digno para a presidenta seria a renúncia, meio encontrado pelos líderes investidos de enorme espírito público. Vemos que esse talvez não seja o caso, pois a presidenta não indica que pode optar pelo caminho da dignidade. Resta aos parlamentares, portanto, agir. Diante da ilegalidade cometida nas contas públicas, resta ao parlamento aplicar os dispositivos constitucionais e proteger o Brasil do desastrado gerenciamento da presidenta. Pois, como lembrou o saudoso senador Paulo Brossard, que muitas vezes ocupou a tribuna do Senado, o impeachment não visa punir delinquentes, o impeachment visa proteger o Estado. Chegou o momento desse parlamento, por meio da política, proteger o Estado, proteger nossa população, proteger nossa economia. É o que tinha a dizer, senhora presidente.